Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Gente, estou muito feliz porque eu não estou gravando esse vídeo em cima da hora. Consegui me organizar. Estou gravando esse vídeo no domingo. Já vou editar, deixar pronto para terça, para não pagar mais mico atrasado neste canal, né? Mas, gente, eu não vim falar aqui de que eu estava muito atrasada, fazendo tudo em cima da hora. Eu vim contar para vocês que uma das muitas coisas de Carol é estar preocupada ainda. Estou encalacrada no fato de não ser uma boa leitora de poemas. E isso vem à tona dentro de mim de novo, porque ontem, sábado, dia 12, eu participei do Rastros de Verão, que é a terceira edição de um evento literário. Acontece em 5 livrarias de Porto Alegre e esse ano é em homenagem ao João Gilberto Noll. Esse evento acontece do dia 5 de março ao dia 2 de abril, então ainda dá tempo de participar. Eu vou colocar aqui na descrição a programação do evento para vocês saberem onde ir e o que vai acontecer. E por que a minha participação, né, desse evento me fez relembrar desse meu problema com poemas? Que ontem eu fui assistir alguns escritores, alguns poetas. E eles falaram justamente disso, que às vezes até no momento da edição dos livros, né, as editoras não procuram tanto as poesias e como que as pessoas se atiram mais para os romances do que para os poemas. Isso me conectou a várias coisas que eu andei postando no meu Instagram e coisas que eu já falei aqui no canal. Então eu vim falar para vocês hoje sobre alguns livros de poesia que eu consegui ler. Uhul! Uma grande vitória! E o último livro de poesia que eu li que virou um dos meus favoritos. Eu até escrevi um texto no meu blog. Quando eu terminei de ler esse último livro de poemas, eu escrevi um texto no meu blog que comecei dizendo que eu tive uma cadeira na faculdade chamada Teoria Literária. E nessa cadeira a gente aprendeu a analisar poemas. E foi uma coisa que me encantou. Me encantou. Eu queria que alguém me pagasse só para eu ficar analisando o poema em casa. E a gente é quase assim uma. A gente quase faz uma dissecação. Você tá certo? Dissecar. A gente disseca o poema. Não sei usar esse verbo, mas tudo bem, vocês me entenderam, né? Então a gente analisa verso por verso, estrofe por estrofe, a gente analisa em diferentes níveis, a gente vê quantos verbos e quantos substantivos tem no poema, porque até a quantidade de verbo vai dar um efeito diferente no poema. A gente analisa os tipos de rima, o tamanho dos versos, o número de versos do poema, o número de estrofes, a gente conta sílabas métricas, que é divididas pelo som. Então, todos esses detalhes me deixam muito encantada. E é como a gente às vezes acha que o poema, escrever um poema é uma coisa divina, mas às vezes o poeta tá lá, escreve e apaga, escreve e apaga, escreve e apaga, e procura uma palavra que combina com essa, e como é que eu vou fazer a pontuação aqui para dar um efeito diferente, e que metáfora eu uso. Então, isso me deixou muito assim maravilhada a análise do poema. E acredito que isso me dificulta na hora de ler poemas, porque daí eu já fico querendo contar quantas sílabas métricas tem. Essa rima aqui é rima rica, essa é rima pobre. Rimou A com A, B com B. Fico fazendo isso em vez de prestar atenção no conteúdo, prestar atenção nos sentimentos que me desperta. Por isso que para mim é tão difícil ler poema. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns livros de poema que sim, eu consegui ler e que eu indico bastante eles e que são escritores incríveis, né? Obviamente. Bom, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é do Carlos Drummond de Andrade. Eu não li todo esse livro aqui, tá, gente? Eu não vou pagar, eu não vou mentir para vocês. Esse aqui é o livro do Drummond. É a poesia completa dele, então assim, tem todas as poesias, obviamente, escritas pelo Drummond, né, gente? Não li todas. O Drummond é um poeta que eu gosto muito. Eu acho muito interessante como o Drummond é capaz de fazer poesia, para fazer um poema sobre qualquer coisa, e tira um pouco essa impressão de, ai, para ser assunto de um poema, tem que ser uma coisa elevada, uma coisa divina. E daí vem o Drummond e faz um poema sobre a bunda, que engraçada. Inclusive, tem aqui no canal um vídeo sobre alguns poemas do Drummond que eu leio e faço assim
humilde análise e uma humilde interpretação deles. Então, eu indico muito ler Drummond, ele é muito bom, eu acho muito bacana. Depois, eu tenho aqui um outro poeta que eu amo muito. Esse eu já li o livro inteiro, que é Eu e Outros Poemas, do Augusto dos Anjos, que também já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, que eu brinco que o Augusto dos Anjos tinha que ter uma escola literária só para ele, chamada Augusto dos Angismos. Os poemas do Augusto dos Anjos são geniais. Ele é escreve poemas bem formais, são sonetos, né, com a preocupação com a versificação, com o tamanho do verso, preocupação com a rima. Ele é um poeta muito formal, né, no que se diz respeito ao formato do poema, bem tradicional. Mas os assuntos e o vocabulário que ele usa, ninguém fez nada parecido com o que ele fez. Então, eu acho um dos grandes pontos positivos do Augusto dos Anjos é a originalidade dele, né? Então, nesse vídeo que já tem, vocês conseguem ver um pouquinho mais eu falando sobre os assuntos dos poemas, o vocabulário que ele usa, e também ler alguns poemas do Augusto dos Anjos e é muito maravilhoso, gente. Depois do Augusto dos Anjos, eu vou parar de falar de homem aqui e vamos falar das mulheres incríveis. Eu vou mostrar para vocês o livro da Maya Angelou, esse também eu já li inteiro. A poesia completa da Maya Angelou, que eu ganhei de um grande amigo meu. Fiquei muito emocionada quando eu ganhei esse livro, porque é uma coisa incrível. Também já tem vídeo dela no canal. No vídeo aqui eu li alguns poemas deste livro. E a Maya Angelou, diferente do Augusto dos Anjos, né, que é sempre um soneto, sempre aquele formato, preocupação com rima, preocupação com tamanho de verso, a Maya Angelou é uma poesia bem mais moderna, eu diria, por não se preocupar com essas coisas, né? Então a gente tem poesias de uma estrofe só, uma estrofe bem longa, versos muito longos, outros bem curtinhos, e um vocabulário muito, entre aspas, das ruas, ou seja, a língua que a gente fala, a língua que a gente está acostumado a usar, não é nenhuma palavra do além que a gente nunca viu antes na vida. Então a Maya Angelou também indico muito para ler, sem contar que é uma escritora negra escrevendo sobre a sua vivência. Então a gente, a partir dessa experiência de vida dela que ela coloca no poema, se a gente tá empático o suficiente, aberto o suficiente para aprender através da literatura, a gente consegue compreender um pouquinho da realidade dos negros e negras do norte-americanos. Depois eu vou mostrar para vocês um livro que eu tive uma certa dificuldade, gente. De uma escritora que eu amo muito, que é a Cora Coralina. Esse livro dela que chama Melhores Poemas, né? Uma seleção feita dos melhores poemas da Cora Coralina. E, gente, eu sofri para ler esse livro. Que vergonha, né? Ai, Cora Coralina, tu me perdoa, minha filha, mas olha, foi difícil, foi sofrido. Tem um poema, gente, que tem 18 páginas, tem outro com 16 páginas, não acabava nunca esses poemas, umas coisas enormes. Teve uns, assim, que me torturaram, sabe? Mas é interessante ver como o poema da Cora Coralina muitas vezes é narrativo, né? Parece uma mistura de tipos de textos, né? Mas eu sofri. Foi esse livro que me fez pensar que eu não teria nascido para ler poemas. Mas isso não quer dizer que é um problema dela, é um problema meu, tá, gente? A Cora Coralina é uma escritora incrível, uma mulher de origem simples, que começou a escrever muito mais velha, que editou o primeiro livro, se eu não me engano, com 70 e poucos anos, e fala da vida, né? Das coisas simples da vida, de uma maneira simplória, de uma maneira direta, conta algumas coisas assim. Olha só o que eu ia dizer. Eu ia dizer, conta histórias. Então, um poema que conta histórias muito tristes, né? De uma realidade assim do interior, de tradições, de superstições do interior, né? Mas que para mim era muito próximo de mim, porque minha avó às vezes me falava umas coisas muito parecidas.
Então, mesmo que o meu cromossomo falho para ler poemas tenha se destacado neste livro aqui, consegui me identificar com algumas coisas por causa da minha avó, me lembrando de histórias da minha avó, do jeito que a minha avó falava. Então, isso foi muito bacana. Por último, o livro que me encantou. Foi o último livro de poemas que eu li. Fiquei muito surpresa, porque às vezes eu sou meio chatinha, assim, né? De tipo, Rupi Kaur. Ai, gente, já li uns poemas dela soltos, mas não tenho vontade de comprar um livro dela e ter e ler todas as poesias. Porque eu sou uma idiotinha, tá? Não é nada com a Rupi Kaur, é comigo. E eu comprei esse livro da Riane Leão, Tudo Nela Brilha e Queima. Poemas de luta e amor. E fiquei encantada, gente. O que é a escrita dessa moça? Ela é uma mulher negra de Cuiabá. E eu fiquei, assim, impressionada com os poemas, assim. Parece que ela conhecia coisas que eu já vivi na minha vida. Parece que ela entrou no meu coração e tirou uns sentimentos que estavam aqui, que a gente, infelizmente, acha que isso acontece com a gente, né? E daí, quando a gente lê um poema assim, a gente vê, não, são com várias pessoas. Isso aqui acontece com muitas mulheres, né? Então, eu vou ler para vocês alguns poemas que me chamaram muita atenção e que me causaram essa identificação. Primeiro que eu também escrevi um texto sobre este livro lá no blog Muitas Coisas de Carol.blogspot.com, que foi um livro do mês, não me lembro de qual mês, mas foi um livro do mês. E eu vou ler para vocês então alguns poemas que me chamaram a atenção. Mostro de novo da Riane Leão, Tudo Nela Brilha e Queima. Então, esse faz o seguinte: se enganam os que não sabem que a literatura também é uma arma, a mais carregada, a mais poderosa, tanto que os livros que um dia foram incendiados ficaram. Ai, gente, né? Fala da literatura, meu amor, e eu acho ainda incrível que, coincidentemente ou não, temos um coração desenhado de um lado da página e esse poema que eu acabei de ler para vocês está do outro. Então, no reflexo, deixa eu ver, no reflexo dá para ler o poema e enxergar o coração. E isso aqui diz tudo sobre mim, né? Onde tem literatura tem o meu coração e achei sensacional. E daí tem um outro, assim, logo do ladinho, tem outro poema que fala o seguinte: falar é veneno ou antídoto? O que você diz pode ecoar durante anos. As palavras ficam para sempre no universo. É esse tipo de coisa que tem alguns poetas contemporâneos que me irritam. Eu digo, mas isso aqui é um poema, gente. Isso aqui é um poema. Olha quantas coisas. Toda essa página em branco, só com esse poeminha aqui. Mas eu não sei se eu estou mais mocinha, eu estou mais adultinha agora, que eu compreendo, sabe, de fato, o conteúdo desses poemas e me encanta, né? E daí eu já conto uma história para vocês aqui de um aluno meu. Tava saindo lá do Olindo e ele tava saindo do trabalho dele para almoçar. E eu dei parabéns para ele porque eu vi que ele se formou no curso de tatuador. O menino, gente, ele desenha. É um artista. Esse menino é um artista. E eu falei, abri o vidro do carro e disse: Fulano, parabéns, eu vi que tu te formou no teu curso de tatuagem, eu quero uma tatuagem contigo. Ele disse: Prof, lembra? É mais um passo para a Europa. E ele disse que eu falei para ele que uma pessoa com o talento dele, com os desenhos que ele faz, se estivesse na Europa já era um grande artista conhecido, né? E eu fiquei muito emocionada, né? Do tipo assim, ele lembra que eu falei isso para ele um dia na aula ele me falou assim, quase como se fosse um objetivo que ele tá indo atrás, né? E também me preocupou, né? Porque se eu falei uma coisa boa que ficou no coração de um aluno, será que eu já não falei coisas ruins que também ficaram no coração de um aluno, né? Então, se você foi um aluno que eu falei coisa ruim e ficou no teu coração, me desculpa. Desculpa, não estava ciente desta força. Eu quero ler mais um poema da Riane Leão antes de terminar. Esse poema, gente, eu fico pensando assim, quantas vezes a gente se coloca, nós mulheres nos colocamos num tipo de relação como essa, a gente não percebe,
a gente demora para tentar sair dela. Só quando a gente sai, a gente percebe o tipo de relação que a gente estava lá dentro e que a gente fica horrorizada com o que a gente aceitou e promete não fazer mais, mas que medo de repetir. Então me chamou a atenção porque obviamente que já tive numa situação dessas, me culpo muito por aceitar e não ter percebido isso antes. E vejo quantas pessoas repetindo a mesma coisa, e não adianta nada a gente querer dar lição de moral, porque a gente tem que viver, tem que ter o seu tempo para passar por isso. Mas eu acho, eu pensei assim, Riane, obrigada por eu saber que não sou só eu. E daí nisso, né, eu penso assim, né, pelo menos eu deixei de ser trouxa 0,5%. O poema é o seguinte: eu tirei a roupa, você sorriu uma malícia gostosa, sussurrando repetidamente: você é sensacional, sensacional. Mas não o suficiente para você me dar as mãos em público, não é? Então, né, gente? Quantos relacionamentos aí a gente tinha na intimidade, mas que não queria assumir a gente, né? Aí na frente dos outros. Ai, meu Deus. Mas pelo menos a gente, né, aprende. A gente aprende e, como eu falei, deixa de ser trouxa por 0,5%, o que já é um ganho, já é uma vitória. Eu escolhi apenas 3 poemas do livro da Riane Leão, até para deixar vocês curiosos. Eu sei que tem uma amiga minha que me segue lá no Instagram que me disse: comprei esse livro porque gostei muito do que escreveu sobre ele. Então, convido vocês a conhecerem esses escritores, esses poetas, essas poetas, e me contem aqui nos comentários se vocês se aventuram, costumam se aventurar por poemas, se vocês conhecem esses que eu mostrei aqui, se já viram os vídeos que já tem aqui no canal sobre eles, e se vocês já estão cansados de me ouvir reclamar que eu não gosto de poema. Não é que eu não goste, né? É que eu tenho uma preguicinha, que eu demoro para engatar num poema, né? Deixem então as opiniões de vocês aqui nos comentários. Deem uma olhadinha na programação dos Rastros de Verão, que ainda dá tempo de participar. E deixe uma curtida para o YouTube me perceber, certo? Um beijo para vocês e até mais ler.